Graças a Deus. Boa noite então, amados. Nós vamos entrar hoje numa mensagem extremamente importante. Se tu puderes anotar, seria muito bom para ti. E o tema é Esperando no Senhor. Esperando no Senhor. Numa sociedade como a nossa, onde tudo é rápido, onde existe uma explosão de informações depois da internet, a comunicação, ela se tornou muito dinâmica, a nossa capacidade de esperar, ela diminuiu. Antigamente, vocês sabiam que a internet, para tu teres acesso, tu tinha que fazer uma ligação por telefone? Quem sabia disso? Então, e espera, e aí cai o sinal, espera, e fica nisso. Hoje não, muita coisa mudou nesse aspecto. Houve uma época que não havia celular, e por incrível que pareça, para muitos jovens aqui isso parece um absurdo, mas tinha uma época que não tinha. Tinha uma época que não tinha nem sequer controle remoto da tua televisão. Hoje tu não consegues imaginar, né? Parece óbvio, mas não era óbvio. Existia uma época que não havia carro, as pessoas tinham que achar outro meio de locomoção, tudo demorava mais. Existia uma época que não tinha avião. Para quem quisesse conhecer a África, a Europa, tinha que pegar um barco e meses lá até chegar. Mas não é a nossa época. A nossa época é de coisas rápidas, ágeis, dinâmicas. Porém, existe um efeito colateral dessa agilidade toda, desse dinamismo todo na nossa sociedade. Nós se tornamos pessoas muito mais impacientes. Esperar não é com a gente. Pega a fila da ponte e me diz se a tua paciência lá é renovada ou novamente tu está cheio de indignação. Quem trabalha na ilha e precisa acordar mais cedo que o normal porque tem que passar pela Via Expressa, hein? Quem é? Não é? Por que eu falo tudo isso? Porque essa é a nossa realidade. Porém a Bíblia, ela vai ensinar um princípio muito importante, e que se a gente não aprender o quanto antes, nós vamos patinar na nossa caminhada com Jesus, que é a capacidade de esperar por Ele. Não sei se vocês se deram conta, mas Deus não responde quando tu quer. Não é que nem controle remoto. Agora eu vou entrar em contato com Deus e Ele vai ter que falar. Fala, Deus. Não. Deus responde quando Ele quer. E aí existe um gap, existe uma diferença, existe um abismo, uma distância entre o teu desejo de ouvir e a hora que Deus resolve falar. E se tu não aprende a esperar, provavelmente tu vai se dar mal. Vai entrar dentro de ti sentimentos que tu não querias que tivesse entrado. Vai vir ideias loucas de fazer besteira que antes tu não terias se rapidamente tu tivesse ouvido. Porém, compreenda, não são as nossas necessidades que manipularão a Deus. Deus é Deus o tempo inteiro. Ou nós aprendemos a andar com Ele e esperar nele, ou nós nunca estaremos encontrando Ele. Quando Ele está vindo, eu estou voltando, porque eu não tive paciência de esperar, não tive paciência de entender que existe o tempo ideal, perfeito para todas as coisas. No livro de Hebreus, se vocês puderem abrir, abra aí, na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 35 até o 39. Chegaram, gente? Hebreus 10, 35 ao 39 diz assim:
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqui o autor de Hebreus está falando algo muito importante. Ele está dizendo para aquele povo: a confiança que vocês têm em Deus, ela é especial, ela é muito importante, mas tem uma coisa que está te faltando. Não basta tu confiar, está faltando tu persistir em Deus, perseverar. Tendes necessidade de perseverança. E ele diz assim: porque mesmo que tu estivesse agora fazendo a vontade de Deus, se tu não tiver perseverança, tu não vais alcançar a promessa que Ele tem para ti. Deus, em sua palavra, tem inúmeras promessas, mas o tempo do cumprimento das promessas é dele, não nosso. E aí às vezes tu vê um texto e tu botas o texto em prática, o que é essencial. Não dá para tu esperar cumprimento de promessa sem tu pôr a condição da promessa em prática. Tu colocas o texto em prática e esperas que imediatamente, como um passe de mágica, Deus venha e faça a tua vontade. E o texto de Hebreus diz que não. Se tu não tiver perseverança, mesmo fazendo a vontade de Deus, se tu não tiveres perseverança, tu não vais alcançar a promessa. Porque até o dia do cumprimento da promessa leva tempo. Existe um tempo aí. Deus falou com Noé. Falou ou não falou? E disse: Noé, eu não suporto mais o que está acontecendo. E virá um dilúvio, virá águas por todas as partes. E eu quero que tu faças uma arca, um barco gigantesco. Que Noé faz? Começa a construir. Na época de Noé, construir um barco gigantesco, olha, mas levava tempo. Bota tempo nisso. Só que não chovia naquela época, por muito tempo. E Noé construindo um barco longe do mar. E o povo dizia: maluco, louco, por que ele está construindo um barco no interior? Não tem rio, não tem mar, ele construindo um barco. E o barco demora para construir, e ele vai construindo. O barco fica pronto e nada do dilúvio vir. Imagina se Noé tivesse se irritado com tanto deboche, com tanta provocação, com tanto bullying que ele teve que lidar, e pegasse uma marreta e quebrasse o barco todo. Já pensou? Vocês sabem quanto tempo levou para Moisés viver o cumprimento da promessa que Deus deu a ele? Vocês sabem que a vida de Moisés é dividida em 3 ciclos de 40 anos. Nos 40 primeiros anos de Moisés, ele era príncipe do Egito, treinado e educado em toda a ciência do Egito. Com 40 anos, ele entra em crise existencial. Ele vê o povo hebreu sofrendo, e ele se irrita com uma situação, mata um egípcio que fazia com um escravo hebreu sofrer. Logo depois disso, ele tenta apartar uma briga de 2 judeus, e os judeus não chegam para lá nele: sai fora, Moisés, tu não tem moral com a gente, não, vaza. Moisés fica tão desnorteado que vai deserto adentro, porque vazou a notícia que ele tinha matado o egípcio. Com 40 anos, o príncipe do Egito, treinado e preparado para ser um possível faraó, vai ao deserto, chega a Midian, conhece uma pastora de ovelhas, se apaixona por ela, casa com ela, vira pastor de ovelhas também. Moisés, de guerreiro, de arquiteto, de príncipe,
ele vira pastor de ovelhas, que para os egípcios era uma aberração. Para os egípcios, cuidar de cabras e ovelhas era uma tragédia, poxa, baixou o nível, baixou muito. Moisés vai cuidar de ovelhas, e nesse período, ele fica 40 anos mais. Já pensou? 40 anos, todos os dias, levando as ovelhas para bons pastos, tendo paciência de corrigir o caminho das ovelhas, e vem para cá e vem para lá. Quando Moisés estava em torno de 80 anos, subindo por um monte, ele estava, uma árvore espinhosa chamada sarça começa a pegar fogo e não queima. Pensa nisso, uma árvore pegando fogo que não se consome, que não queima. E por trás da árvore uma voz chama Moisés. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, o lugar que tu estás é santo. Mas quem és tu? Eu sou o Senhor teu Deus, o Deus do teu povo, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E eu quero que tu sejas o libertador. 40 anos de deserto. Às vezes a gente quer a bênção assim, né? A resposta assim. Moisés levou 40 anos ali. E sabe mais quantos 40 anos, sabe quantos anos ele viveu? Outros 40. No fim dos seus 40 anos, ele conseguiu ver a terra prometida, nem sequer entrou. Ele viu a terra e morreu. Moisés. Vocês sabem quanto tempo levou para Davi ser rei de Israel? Alguém sabe? Davi foi ungido por Samuel quando ele era um adolescente. Samuel é enviado por Deus para Belém, e quando chega na casa de Davi, ele pede para que todos os filhos estejam presentes, e ele vai olhando um por um, e Deus não toca no coração dele. Quando termina todos os filhos, Samuel está em crise, porque Deus falou que era daquela casa. Ele pergunta para o pai: acabaram os teus filhos? E o pai tinha esquecido que tinha mais um. Ah, tem um, está lá no meio do pasto cuidando das ovelhas, chama ele. Quando Samuel bota os olhos em Davi, Samuel sabe, esse é o rei de Israel. Samuel pega um chifre de carneiro cheio de óleo puro da unção, faz Davi se ajoelhar e unge ele rei de Israel. Sabe quantos anos desta cena para Davi ser rei de verdade levou? 15 anos levou para Davi de fato se tornar rei, e nem de Israel, rei de Judá, só de Judá. Depois de outros 7 anos, ou seja, 22 anos, Davi foi ungido e consagrado diante de todo Israel, o rei de Israel. 22 anos de espera. Depois que era rei de Judá, esperar para ser rei de Israel estava mais fácil. Difícil era imaginar que, sendo perseguido pelo próprio rei Saul, ele chegaria a ser rei. Ele passa 15 anos, dos quais 90% deles era fugindo da morte. Ele, o rei de Israel. Vocês sabem quantos anos levou para Abrão e Sarai verem de fato o cumprimento da promessa do nascimento dos seus filhos? O Senhor visita Abraão, não era Abraão ainda, era Abrão, e Sarai, não era Sara ainda, era Sarai, e Deus dá uma promessa a eles: vocês serão mais numerosos que as estrelas do céu. Sarai vai ter um filho. Sabe quantos anos levou? 25 anos para que de fato se cumprisse. Sabe quantos anos Deus demorou para liberar que Jacó tivesse a mulher da sua vida? 14. E aí
garotão apaixonado, está disposto a esperar por 14 anos? 14 anos levou para Jacó de fato estar casado com Raquel. Faz 2000 anos que a igreja espera o cumprimento de uma promessa, sabia? Qual é? A volta de Jesus. Ele prometeu que voltaria e a igreja está esperando 2000 anos de espera. E eu te pergunto, querido, ou a gente entende uma linguagem de Deus, Deus faz quando Ele quer, e quando Ele quer ninguém pode impedir. A porta que Ele abre ninguém tem poder de fechar, a porta que Ele fecha ninguém tem força para abrir. Mas entenda uma coisa, ou tu esperas e descobres que Deus tem o seu tempo, e estar debaixo do seu tempo é a melhor coisa que tu podes viver, ou devido à tua dificuldade de confiar em Deus, tu botas tudo a perder, abandonas o caminho com Jesus, abandonas o projeto de Deus para a tua vida, antecipas ou tentas ajudar a Deus, e no final das contas, acabas perdendo o que há de mais precioso, o projeto eterno que Deus tinha separado para ti. Já pensou se Jacó tivesse chutado o pau da barraca, caísse no pau com Labão? Já pensou? Já pensou se Abrão e Sarai tivessem dito: demorou já, ele disse que a gente ia ter filho, 25 anos. Nós vamos entrar em Abrão, porque eles pisaram na bola, a gente vai entender um pouco depois sobre isso. E Davi, se Davi tivesse desistido, quer saber? Cansei de correr, já chega, está claro, Samuel é que não entendeu, está claro, Deus quer que eu morra, pode me pegar, chega, me entrego. Já pensou, querido? Davi fugiu, Davi resistiu, Davi fez de tudo, porque havia uma promessa sobre ele, ele seria o rei de Israel. Esperar faz parte do desígnio de Deus, sabia? Esperar não é um acidente, é um propósito. Deus tem propósito em te fazer esperar. Enquanto Ele te faz esperar, Ele trabalha o teu caráter, Ele trabalha a tua confiança, Ele te ensina a viver pela fé. É isso que o texto de Hebreus diz antes, que ainda que dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia, independente disso, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder neste propósito de viver pela fé, nele não se compraz, não se alegra, não tem prazer a minha alma. E depois existe a sentença do final do versículo 39, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Abra comigo um salmo de Davi, salmo de número 37, salmo 37, do 3 ao 7. Chegaram aí? Salmo 37, versículos 3 até o 7, diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Até aqui. Descansa no Senhor e espera nele. Até aqui é o suficiente. Esse é Davi, 15 anos esperando, 15 anos servindo a Deus, 15 anos fazendo a parte dele. Entrega o teu caminho, entrega as tuas ansiedades, entrega as tuas dúvidas, descansa, confia, espera. Descansar, confiar, esperar, preste bem atenção para eu não ser mal interpretado, não tem nada a ver em cruzar os braços e não fazer mais nada, não é isso não. Descansar,
Esperar e confiar é uma atitude interior, sabendo que um Deus maior que tudo é capaz de cumprir tudo o que Ele disse na sua palavra. Por isso tu viverás sempre esperando por uma manifestação dEle. Mas nós sabemos que Deus usa os ocupados, os que trabalham, os que se entregam, os que se dedicam. Nenhum deles que Deus chamou estava na rede, pegando uma brisa, sem fazer nada da vida. Nenhum deles. Todos estavam na atividade, na função. E Deus ensinou a eles que enquanto eles são fiéis no dia a dia, Deus vai tratando o caráter, mudando o seu interior e preparando para o grande dia do cumprimento da promessa. E é isso que nós temos que esperar. Agora pode ser que haja uma falha na espera. E na Bíblia existem homens que falharam em esperar. Sabia? Eu quero citar 3 exemplos de homens que falharam em esperar. O próprio Abrão, como eu disse, Abraão e Sara não tiveram paciência. E nada de nenhum filho, nada de Sara engravidar. Nada de Sara engravidar, ela tem uma má ideia. Ela diz assim para Abraão: Abraão, talvez Deus não quis dizer exatamente que eu iria engravidar, mas que partiria de mim esse filho. Então eu vou te entregar minha escrava, e tu tens um filho com ela, deita com ela, faz um filho nela e é como o meu. O que é isso? Isso é uma falha em esperar. Tentou dar um jeitinho, tentou dar uma colaboração, e depois disso embolou meio campo geral, porque de fato Abraão cai nessa ideia, tem filho com Agar, e o filho de Agar se torna um grande povo. Todo o povo árabe que existe hoje é descendência desse momento onde Abraão e Sara não puderam esperar. Nada a ver, nada contra o povo árabe, porém o povo árabe entrou em oposição direta por milhares de anos, e ainda está, milhares de anos é exagero, né? E ainda está como o povo judeu, o povo que nasceu com o filho da promessa. O filho da promessa é quem? Isaac. Porque depois Sara engravida de verdade, e ela dá o nome de Isaac, quer dizer, ele me fez sorrir. E aí Isaac e Ismael não se entendem, e não se entendem até hoje. O povo árabe e o povo judeu, não se entendem até hoje, fruto de uma impaciência, fruto de uma desconfiança, fruto de uma incredulidade, de um momento de crise. Eles complicaram a vida deles completamente. Existe outro exemplo de falta de paciência na hora de esperar. Moisés, ele não falhou em esperar, mas ocorreu um episódio com ele em Êxodo capítulo 32, muito importante. Não precisa abrir, só anota aí. Moisés, ele é chamado por Deus para subir o monte está fumegando, o monte tem fumaça, o monte tem raio, e Deus diz: sobe aqui, Moisés. E Moisés sobe, e Moisés vira para o povo e diz: espera que o Deus mandou eu subir, não sei quanto tempo eu vou ficar lá, vocês esperam que quando eu voltar eu conto tudo. Moisés subiu. Lá Deus leva Moisés para ter um entendimento do mundo espiritual. Lá Deus ensina Moisés sobre leis fundamentais para eles se organizarem como povo. Lá Deus escreve com o seu próprio dedo, pensa nisso, numa tábua de pedra, os 10 mandamentos. Lá Moisés fica com Deus 40 dias e 40 noites. Aí Deus fala assim: Moisés, agora desce. Moisés vai descendo, e o discípulo de Moisés, a gente já falou sobre isso, nunca ficava longe de Moisés. Josué, filho de Num, junto com Moisés, descendo junto, e eles dizem assim: que barulho é esse no arraial? Tem barulho de festa? Não, tem barulho de guerra? E o outro diz: não é festa. Quando eles chegam, vocês lembram o que ele fez? O que o povo fez? Vocês lembram? O povo não pôde esperar. O povo forçou Arão a construir um bezerro de ouro, uma imagem, e chamou aquela imagem de Deus, e começaram a fazer uma festa celebrando Deus, que eles acabaram de construir um bezerro de ouro. Moisés pega as tábuas escritas pelo dedo de Deus e taca no chão, pá, e quebra. De indignado que ele estava. Ele acaba de vir do céu, vamos dizer assim,
Chega lá, o povo não teve a capacidade de esperar 40 dias. Moisés já morreu, Moisés está morto. Vamos fazer agora o nosso Deus aqui. E constroem um bezerro e chamam de Deus. Vê, para acabar, né? Isso é uma falha em esperar. Acontece um outro episódio trágico na Bíblia com isso, sobre esse mesmo tema. Samuel, o profeta Samuel, chega diante do rei Saul e diz: Saul, espera por mim para eu fazer o sacrifício diante do povo para vocês irem à guerra. Espera por mim, Saul, beleza? Samuel, tudo certo? Vou esperar. Samuel demora. Não sei se de propósito ou não, mas Samuel demora muito. E o povo começou a pressionar Saul. Saul, que história é essa? Tu fica aí babando o ovo de Samuel? Tu não é o rei? Tu não é o rei? Tu não tens autoridade não? Tu já não até profetizou? Tu já profetizou também. Ei, Saul, sacrifica. O tempo de Samuel demorou, ele tinha um horário para chegar. Atrasou, está atrasado, já era. Samuel não soube esperar, cedeu à pressão e fez o sacrifício. Aí chega Samuel. Eu falei Samuel, não soube esperar? Saul não soube esperar. E aí chega Samuel. Samuel chega e diz: ué, cadê o sacrifício? Demorou, né? Demorou, eu fiz. Samuel vira para Saul e diz: hoje Deus está tirando o reinado das tuas mãos e entregando na mão de um outro que será muito melhor do que tu. Uau, né? Olha só, que tristeza. Saul se agarra nas vestes de Samuel e diz: me perdoa, Samuel, não foi de propósito, eu fui fraco. E as vestes de Samuel rasgam. Samuel vira para Saul e diz: assim como as vestes se rasgou, hoje o Senhor rasga o teu reino pelo meio. Meu Deus do céu, acabou com Saul, porque não soube esperar. Samuel ainda chega depois, em outro momento, e diz: Deus estava pronto para confirmar o teu trono por todo sempre, e agora tu já não é mais rei, diante de Deus tu não é mais. E aí onde é que Deus vai lá e manda Samuel ungir Davi? Existem falhas no esperar, e eu sei que, como eu, provavelmente vocês já falharam em esperar, não tiveram a paciência necessária, tentaram dar um jeitinho. Mas, queridos, todas as vezes que a gente faz isso, a gente não ajuda a Deus, pelo contrário, a gente atrapalha os planos de Deus. Existe algo muito especial, e o propósito dessa mensagem era chegar neste momento, porque talvez muitos de nós entendamos que a vida cristã, em um certo momento, cai na rotina. Ela cai numa mesma coisa sempre. E aí, inquietos que nós somos, nós tentamos fazer algo a mais, que não foi nos mandado fazer. Por isso eu queria chamar a atenção para esse momento, onde tu estás na fase da espera. Por isso que Jesus disse: sejam fiéis, fiéis nas pequenas coisas, seja fiel no pouco, e depois tu será colocado no muito. No dia a dia das nossas vidas, diante de Deus, nós provamos ao Senhor se estamos prontos para viver toda a promessa que Ele tem para nós ou não. É no dia a dia, eu vou chamar dessa expressão, rotinas de fidelidade. Rotinas que expressam a tua fidelidade a Deus. É a tua oração, é o teu estudo da palavra, é o teu amor pelas vidas, é a tua expressão do evangelho, do reino de Deus para aqueles que precisam, é o testemunho dentro do teu coração que alcança teus familiares, que alcança os teus amigos, e que tu não se cansa de falar de Jesus. Rotinas de fidelidade constante. Deus vai olhando, vai percebendo, vai observando
E aí ele diz: agora ele está pronto. Nesse tempo de espera, seja de 25 anos, 40 anos, 10 anos, 5 anos, independente de quantos forem, nesse tempo de espera, o meu servo permaneceu fiel, crendo em mim, crendo nas promessas, confiando de que eu nunca deixaria de cumprir o que eu prometi. Então agora, receba tudo o que eu tenho reservado para ti. Entendeu, querido? Às vezes a gente acha assim: poxa, tento fazer tudo certinho e ainda não vejo grandes coisas acontecendo. Continua fazendo. Continua fazendo. Até quando? Até o fim. E nesse meio do caminho, Jesus te encontra e diz: eu quero te recompensar. Eu quero derramar sobre ti aquilo que tu tanto sonhava. Agora chegou o tempo. Fosse fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar. O problema é que a gente já quer ir direto para o muito. Já quer direto o reconhecimento da humanidade. A gente já quer direto altos postos de lugares que Deus tem para nós. Calma. Ei, espera. Seja fiel no pouco. Onde Deus te botou? Onde tu está hoje? Seja fiel de todo o teu coração. Honra Jesus. Faça tudo para Ele. Não faça nada para homens. Faça para Ele. Enquanto tu fizer para Ele, Ele é recompensador, galardoador de todos que o buscam no tempo. Não somos nós que dizemos a Deus o tempo que Ele deve nos abençoar. Pelo contrário, Ele demora um pouquinho para saber se nós seremos pessoas de fé que honram a aliança, ou se nós quebraremos a aliança com Ele por desconfiança, incredulidade, impaciência, se nós falharemos em esperar. Abraão falhou em esperar, Deus o perdoou, mas ele teve que lidar com o problema que ele mesmo causou. O bezerro de ouro trouxe tragédia para aquele povo. Saul nunca mais conseguiu. A palavra chega a dizer que Saul buscou com lágrimas o arrependimento e não encontrou lugar. E eu quero te dizer uma coisa super importante, amado. Nós vamos encerrar com mais 2 textos, mas eu quero dizer uma coisa super importante. Existem várias coisas na vida, várias oportunidades, que elas passam várias vezes. Mas algumas delas, e normalmente as melhores delas, elas passam 1 ou 2 vezes só. Se naquele dia tu estiveres reclamando de tudo, indignado com a vida, achando que Deus demorou, o tempo de Deus passou, aquela oportunidade virá e tu nem sequer reconhecerá. Mas se tu permanecer fiel, se tu permanecer fazendo a obra, se tu permanecer nas rotinas de fidelidade, como eu chamei, do dia a dia, porque tudo que tu faz é para o Senhor, então não importa se é para muitos ou se é para pouco, é para Ele. Não importa se todos estão vendo o que tu estás fazendo ou ninguém viu, o que importa é que aquele que tinha que ver, viu o Senhor. Nós vivemos debaixo de uma só audiência, de um só grupo de olhos, eu ia dizer dupla de olhos, um só, que é de Deus, é os olhos dele que importa. Ele está vendo, então descansa, ele viu tudo. Vai fazer a tua oração? O Jesus mesmo ensinou: vai para o teu quarto em secreto, faz tua oração. Deus vê o que tu faz em secreto, porque é diante dele que tu estás vivendo. Está entendendo, querido? Isso é fundamental, isso é essencial. Aprenda a esperar, aprenda a descansar. Não deixe de trabalhar, mas não exija de Deus a parte dele. Ele fará no tempo certo, no tempo que tu estiver pronto. O tempo da demora também é um tempo de treinamento do teu caráter e do teu coração. Deixa Deus te trabalhar. E quanto mais tu reclama, quanto mais tu olha para o mundo, quanto mais tu te perde nas tuas palavras, mais demora o teu processo. Por isso, querido, descubra hoje que existe um jeito de Deus nos tratar. E muitos dos jeitos de Deus está no fato de nós descansarmos e confiarmos nele, enquanto ele trabalha o nosso interior, para sermos exatamente quem ele precisa que a gente seja. Amém? Quero ler 2 textos e encerramos. 2 Tessalonicenses, veja lá. Segunda carta à igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 3, versículos 4 e 5. Chegaram aí? Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que,
não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. E eu quero chamar a atenção para isso. Nesse tempo de espera, tu não podes perder do teu coração o amor de Deus e a constância de Cristo, a capacidade de continuar fazendo. Paulo faz um elogio a Tessalônica e diz: estamos muito felizes porque sabemos que vocês estão praticando aquilo que ordenamos a vocês a fazerem. Isso é um ponto. E mais especial ainda, diz aqui, é que também vocês devem continuar a fazer aquilo que a gente mandou vocês fazer. Esse continuar a fazer é a constância. Eu faço sempre, eu busco todas as horas, eu tenho um propósito, eu tenho um caminho, progressão, dia após dia, pacientemente, buscando a face de Deus. E o outro ponto essencial que está em Tiago. Abra Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 2 até o 4, e aqui encerramos. Tiago, capítulo 1, versículos do 2 ao 4. Chegaram? Amém. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. É no tempo da espera que Deus prova a tua fé. Uma vez provada a tua fé, dentro de ti brota perseverança. E a perseverança precisa ter uma ação completa, para que tu sejas perfeito, íntegro e em nada deficiente. Em outras palavras, querido, descansa, espera no Senhor, faz a obra de todo o teu coração e deixa que Ele, no tempo dEle, o termo para isso é kairos, no tempo dEle, Ele executará todo o cumprimento da promessa dEle na tua vida. Enquanto Deus não cumpre toda a promessa, tu continuas vivendo apaixonadamente diante dEle, confiando de que Ele olha por ti e que tudo que passas na vida serve para te capacitar a estar no lugar certo, mais preparado, mais pronto, mais útil nas mãos de Deus. Amém? Amém, amado?